Boa noite, noivas e noivos de todo o Brasil e do mundo, porque nós estamos em um programa de abrangência internacional. A Just TV está conectada em mais de 180 países, mas os 10 primeiros que assistem à TV, a Just TV, são Brasil, Estados Unidos, Portugal, Japão, Filipinas, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Itália e Canadá. Então, boa noite a todos vocês também. Bom, eu estou super animada hoje com a pauta, é uma pauta que me deixa curiosa e, claro, um dos primeiros motivos é porque é uma pauta caliente e ponto, então já por aí eu acho bem bacana. Mas, além disso, é porque se trata de uma técnica fotográfica que se chama boudoir. Essa técnica já é bem difundida na América e na Europa e vem cada vez mais ganhando adeptos no Brasil. Então, vocês devem estar se perguntando o que é o boudoir, e a gente vai saber um pouco mais sobre isso. Mas a palavra boudoir, por definição, vem dos antigos quartos íntimos das mulheres dos séculos passados. Elas usavam esse local que era adornado por espelhos e peças delicadas e elas faziam o seu toalete. Então, elas trocavam as suas vestes por sedutoras lingeries. Bom, boudoir na área fotográfica é sinônimo de ensaio sensual e provocador, não, claro, vulgar, diferente disso. O que acontece é que essa é uma área voltada para a noiva que quer presentear o marido, o noivo, com um álbum, com um fotolivro ou até com uma revista, pode ter um acabamento, um formato editorial de revista. E até eu sei de alguns trabalhos que acontecem, que inclusive na agência Nude tem uma revista Prêmio e outros profissionais fazem a mesma coisa. O que é legal é que, na verdade, é um presente para a própria mulher, para a própria noiva. E o objetivo principal dos profissionais dessa área é registrar a relação harmoniosa da mulher com o seu corpo, da mulher consigo mesma. Quer dizer, mas a mulher comum, ela não precisa ter um corpo escultural, ela não precisa ser exemplo ou nenhum tipo de mídia ou, na verdade, essa loucura que a gente fica atrás e sofrendo para atingir uma meta quase impossível. Não, a mulher ela é bonita por si só, ela é linda como ela é, na essência dela. E o bacana é justamente essa proposta. Então, eu acho que aí vem uma fonte de elevação de autoestima. E a sensualidade está relacionada à forma como a mulher imprime a sua personalidade nesse tipo de fotografia. Então, o que eu, em geral, percebo é que o depoimento das noivas é que elas têm plena satisfação e felicidade depois de um trabalho como esse. Então, eu acho que a gente realmente acaba sendo uma ideia extremamente sedutora. Eu estou super seduzida pela ideia. Então, eu vou convidar aí um vídeo que a gente vai ter um prazer de apresentar, que foi cedido pelo programa do Jô Soares, e as fotos são da Fernanda Marques. Então, vamos ver e conferir essas imagens lindas. Gente, não é lindo? Qual é a mulher que não sonha em ter fotos como essa, sensuais, para dar para o maridão, para o noivo, para o namorado? É demais, eu tô achando incrível. E a gente tem o prazer de ter aqui hoje a Ana Paula Sarques, e ela é uma fotógrafa maravilhosa, que trabalha nessa área, que tem um monte de coisa legal para contar pra gente. Ana Paula, boa noite, estou super feliz de ter aqui você com a gente. Boa noite, Bia, obrigada pelo convite. Prazer. Tudo bem. Uhum. Bom, cheia de perguntas para te fazer, né? Imagina. Bom, vamos começar pelo começo. Como é que a história começa? A noiva te procura, você procura se identificar, conhecer, quebrar o gelo. Como que é essa relação? Qual que é o primeiro procedimento? Bem, a noiva já vem com uma ideia, né, do que é o boudoir, do que é o sensual bride, enfim, de realizar um ensaio sensual para presentear o noivo, o futuro marido. Ela conversa comigo, geralmente o primeiro contato é por e-mail, depois por telefone, e a gente combina um dia para que a gente se conheça, para que ela me conheça, para que veja se realmente eu sou a pessoa que vai, para quem ela vai abrir a sua intimidade, para quem vai se despir e estar de lingerie. E aí a gente combina o tipo de ensaio que ela quer fazer. Então, nós temos 2 formatos de ensaio, que é o Sensual Bride, que é realizado antes ou depois do casamento,
e o boudoir, que é realizado no dia do casamento. Essa aqui é uma grande diferença, mas das duas formas é um ensaio extremamente sensual. Que interessante. Então quer dizer que ela pode escolher, ela pode fazer esse ensaio antes ou no dia do casamento. E como é que isso se transforma num álbum ou no fotolivro ou num formato de revista? Elas que escolhem, como é que funciona? Normalmente a noiva escolhe o quanto ela quer exibir daquele ensaio. Então, no geral, quando ela faz o ensaio, o Sensual Bride, que é antes ou depois do casamento, esse ensaio ele é muito reservado, é um ensaio direcionado ao homem, né? Então, ela escolhe se ela quer fotolivro ou revista, ou se ela quer um pôster, quer um vídeo, enfim, ela vai escolher ali naquele momento a forma que ela vai entregar esse presente. Já o boudoir, ele costuma estar presente no próprio álbum de casamento. Então, ele é mais aberto para que outras pessoas vejam. Os pais, os tios, a família, né, os amigos, enfim, acabam tendo acesso àquelas fotos. Entendi. E como é que funciona a questão da produção dessas fotos e da sua equipe? Então, assim, é uma equipe exclusivamente feminina para que essa noiva, essa mulher se sinta bem. E vocês têm o arquivo ali de vocês de lingerie, de sapatos, ou elas também podem levar, de repente, um arquivo pessoal delas com essas peças? Como é que funciona essa produção? Eu gosto de brincar que que a própria mulher leve as peças, para que depois ela possa utilizá-las, usá-las, para seduzir novamente o marido. Então, assim, ela usa aquela peça mais provocante ou mais romântica e depois ela volta a vestir aquela peça. Olha só, eu trouxe para você. Então, eu gosto muito de que elas tragam essas peças. O que nós temos são acessórios, né, que normalmente nós não temos no nosso guarda-roupa comum, como leques de plumas, luvas, óculos, chapéus, enfim, ou mesmo uma camisola, né, alguma coisa que a gente normalmente não tem no nosso guarda-roupa, mas para complementar. Isso também para preservar o estilo da pessoa. Tem gente que, por mais que queira ser sensual, ela é muito reservada, então não vai colocar uma calcinha muito cavada, não vai usar um sutiã, né? Sempre uma coisa mais discreta. Dá para ser sensual de todas as formas. Dá para ser sensual sem ser vulgar, isso é muito bacana, né? E esse lugar, né, da mulher comum, então quer dizer, ela é bonita, ela de repente ela pode ser um pouquinho mais gordinha, pode ter o quadril mais largo, mas ela também é tão linda, né? E ela, enfim, tem toda uma essência. Como é que é essa performance? Você identifica a essência dessa mulher e aí você traz um tema, né? Uma temática aí para esse ensaio fotográfico e você também escuta essa noiva. Como é que vocês chegam num tema, né? Assim, tem umas mais angelicais, tem umas que são mais, enfim, soltas e deve ter outros temas que aparecem. Então, na verdade, ela já chega com uma ideia do que ela quer fazer. E aí é o primeiro contato, a gente já começa a definir como essa pessoa gosta de se portar. Até mesmo a forma como ela se veste, a forma como ela fala. Perguntar para ela, como você conheceu o seu noivo faz toda a diferença, porque se é a mais romântica, ela vai contar os detalhes mais românticos, se é a mais prática, mais baladeira, ela vai contar a parte mais de balada. Então, isso é muito importante, conversar com a noiva sempre, em todos os momentos. A gente sempre tenta definir uma temática para o ensaio, até para que ele tenha um motivo além das fotos. Então, eu já tive assim, experiências de fazer uma mulher que era... O marido era pagodeiro, fazia parte de um grupo de pagode, e nós fizemos todo o ensaio com instrumentos musicais do ambiente dele. Então, assim, foi uma surpresa em dobro, né? Transformar aquele ambiente que ele trabalha, aquele ambiente bem masculino do grupo de pagode, uma coisa super sensual. Então, assim, a gente acaba trabalhando a mulher da forma que ela se apresenta. E, em geral, é uma surpresa? Quer dizer, o homem recebe isso como uma surpresa ou ele sabe? O que acontece aí na maioria dos casos? Não, 99% não tem ideia do que a mulher está fazendo. Mesmo o boudoir, que é no dia do casamento, ele não tem ideia. Ele acha que a gente está fazendo as fotos dela se maquiando, dela arrumando o cabelo, no máximo vestindo o vestido de noiva. Né? Não passa pela cabeça dele que a mulher possa estar se produzindo, se arrumando para ganhar de presente, para dar de presente algo diferente. E o material, quando é entregue, elas nunca entregam direto o DVD, né, para escolher as fotos, elas já entregam a revista, o fotolivro, né, o material impresso. Ele é recebido com muita surpresa. Eles olham assim, nossa,
olha de novo, confere, esse mulherão todo é meu. Então, assim, é sempre, não tem um resultado negativo. Nunca tive nenhum. Ou seja, os homens adoram, né? Quer dizer, é um presente recomendado, meninas. Eu quero lembrar que esse programa é ao vivo, interativo, então mandem perguntas, porque a Ana Paula está aqui disposta a responder. Eu tenho certeza que vocês estão morrendo de curiosidades. Eu queria saber o seguinte também. Quanto tempo demora esse ensaio? Assim, é um ensaio rápido? São dias? É num dia só, por algumas horas? Como é que em geral funciona? Não, nós reservamos algumas horas para que a gente faça o ensaio, em geral em torno de 3 a 5 horas. Depende muito da desenvoltura da mulher. Algumas ficam muito tensas logo no começo, chegam a tremer, parece até, a gente vai conversando. Eu não costumo utilizar artifícios como bebidas alcoólicas, nem nada disso, é questão de conversar mesmo. Eu quero que a mulher esteja assim 100% presente naquele momento, e a gente vai conversando, se soltando, passa 10, 15 minutos, vamos trocar a produção. Não tem número máximo ou mínimo de produção, ela leva aquilo que ela tem de ideia. A gente vai fazendo com o tempo. Nós temos na equipe uma maquiadora e maquiagem e cabelo. Essa pessoa, ela vai modificando o visual, então começa com uma coisa mais leve, depois um cabelo mais elaborado, uma maquiagem mais, né, marcante. Então a gente acaba levando um tempo para fazer, de 3 a 5 horas, dependendo muito da desenvoltura da mulher. Tá, entendi. Até porque tem um tempo emocional, né? Que eu acho que é isso que você está falando. Não é só o tempo real ali de poses e vamos colocar lingerie, fotografar. Elas não são profissionais, né? Elas, na verdade, estão vivendo uma primeira experiência. Na tua equipe, para a produção dessas fotos, vocês se dividem como? Tem cabeleireira, maquiadora, figurinista? Como é que funciona? Nós temos a fotógrafa, né? No caso eu. A pessoa que faz a produção cabelo e maquiagem é a mesma pessoa. Quanto menos pessoas no local do ensaio, melhor. Porque, por mais que sejamos todas mulheres, tem aquela coisa de, meu Deus, vou ficar... Parece que nunca ficou na academia... Entendeu? Para tomar um banho depois da aula de hidro. Então, assim, fica aquela coisa e muita gente acaba atrapalhando. O máximo que a gente permite, dependendo da mulher, é que uma amiga ou uma pessoa de confiança acompanhe. Mas isso também é bastante raro, porque elas gostam de surpreender até as amigas, entendeu? Então, é uma coisa assim que a gente acaba não tendo com tanta frequência, mas é permitido. Tá. Bom, vamos lá, vamos ver aqui. Bom, pergunta. A pergunta da Flávia é a seguinte: como é que é a história do Photoshop? Photoshop entra, não entra em cena? Me conta um pouco desse Photoshop, ele colabora? Bia, eu gosto de explicar logo no primeiro contato para as mulheres que eu quero retratá-las. Eu quero que elas se enxerguem de verdade naquele ensaio, que elas olhem as fotos e falem, nossa, eu sou linda. Então eu uso o Photoshop de forma muito moderada. A gente faz o Photoshop, eu brinco assim, daquilo que não pertence à mulher. Aquilo não é dela, entendeu? Mas eu não sou de ficar aumentando o seio, diminuindo o quadril, tirando barriguinha. Eu gosto de produzir a foto na hora de fotografar, de forma a valorizar aquilo que ela tem de bonito ali naquele momento. Entendeu? Então, já as poses, já a iluminação, a gente já procura valorizar, faz o Photoshop ali. Aí depois a pós-produção é mais assim no sentido de tirar uma estria, de repente uma espinha que não podia estar ali, uma mancha mais, né, que está mais acentuada, mas eu evito muito, até porque ela quer se enxergar ali. Ela vai mostrar para as amigas. Homem não presta atenção nisso, né? Mas as amigas prestam. E eu vou falar, olha, você não era assim, você não é assim, alguma coisa está errada. E não, eu quero que as amigas falem, nossa, como você ficou linda, entendeu? Sem artifícios né, tecnológicos, vamos colocar assim. Muito bacana, quer dizer, é só um recurso, né? Você deixa a mulher como ela é, né? Mas nós somos muito exigentes conosco, né? As mulheres consigo mesmas, elas são terríveis, então eu acho que é bacana entrar como um recurso. Bom, vamos agora para o intervalo e a gente já volta com a Ana Paula.
Voltando aqui com a Ana Paula. Bom, mais uma pergunta que chegou para mim. Qual que é a reação dos maridos? Maridos ciumentos, alguns maridos participam do ensaio, ficam lá assistindo. Já teve uma reação de um marido bravo? Normalmente, por ser surpresa, os maridos não participam do ensaio, tá? Uhum. Eu tenho uma experiência de marido que ficou sabendo antes, a moça não conseguiu esconder. E o que foi muito bacana é que ele estava muito ansioso pelas fotos, queria muito ver logo, mas aproveitou a surpresa dela para fazer uma surpresa para ela, inserindo na revista, no caso eles escolheram uma revista, ele inseriu um poema, um texto de amor. Foi muito lindo, porque ela não esperava, então foi uma surpresa dentro da surpresa. Em geral, mesmo os maridos mais ciumentos costumam gostar. A primeira reação é olhar a revista e perguntar quem foi que fez. Aí eu tenho muita sorte de ser mulher, porque, né? Foi uma equipe feminina. Ok. Aí eles vão olhar e depois vão perguntar como é que foi, onde foi, né? Como é que foi, que dia que fez, como é que você me enrolou, aquela coisa toda. O marido mais ciumento que eu já vi trancou a revista 7 chaves do lado do criado mudo dele, mas todo dia olha, ficou um bom tempo olhando. Só que só ele podia ver. Sim. Ele estava muito preocupado com a questão de segurança, de vazar a imagem, né? Ela vai usar essa imagem no portfólio dela, como é que funciona. E isso a gente não faz. Assim que a mulher pede, olha, não quero que utilize as fotos no seu portfólio, quero manter a minha privacidade. Essas fotos ficam reservadas num HD que não está no computador, ela fica ali guardada e ninguém tem acesso, somente eu. Então, eu acho isso muito importante também, porque às vezes a pessoa tem receio, nossa, com essa facilidade da internet, minhas fotos vão parar no site pornô lá no Japão, como é que eu vou fazer? Não, pelo menos a gente toma todos os cuidados para que isso não aconteça e a gente preserva os nossos clientes para que isso não aconteça. Poxa, que bom. Eu acho que é um fator importante isso, né? Na verdade, é profissional, muito profissional, né? A sua postura. E também uma segurança a mais aí para a noiva, para o casal, porque, claro, não deixa de ser uma exposição, né? E uma outra pergunta que eu queria te fazer. Quando eles recebem esse presente, pode ser então em formato de revista, pode ser um fotolivro, como é que é isso? Como é que você apresenta essas opções para a noiva? Então, o fotolivro, para quem não conhece, é um álbum de fotografias, parece um livro de fotografia. Ele tem capa dura, geralmente uma capa fotográfica, uma capa com uma foto, mas não tem absolutamente nada assim, né? Você pode até colocar um texto, alguma coisa, mas é um livro. A revista ela já contém os elementos gráficos, os elementos que são inerentes à revista. Então, por exemplo, a capa, eu gosto de brincar com até código de barras, número de página. Aí a gente brinca muito com aquela coisa de perfil, né? Aquela brincadeira bem ao estilo VIP, ao estilo... Às vezes até Playboy, de contar alguma coisa mais picante, né? Como é que foi? Inserir textos. Entendi. Então, a revista ela costuma ser um pouquinho mais leve na forma de você visualizar. E aí, sim, são os dois formatos mais procurados. Eu tenho também, por exemplo, uma opção que é uma mini revista. Ela parece um gibi. Então, eu já tive noiva que pegou, né? Fez o ensaio antes do casamento. Na hora de pegar, de sair da igreja, entrar no carro, sem o noivo perceber, colocou a revista no bolso dele. E claro, porque ele não queria mais festa, ele não queria mais nada, ele quis ir embora para o hotel, né? Vamos para a lua de mel, porque isso aqui não tem mais graça, entendeu? Então, tem algumas coisas assim bem bacanas. Mas há outros formatos, você pode fazer um vídeo com as suas fotos, com música, para passar num momento mais, né, íntimo. Enfim, existem bastante variedades de formatos. Que legal. Bom, vamos então conhecer o trabalho da Ana Paula. Vamos lá ver umas fotos que ela fez, umas imagens muito lindas. Ana Paula, vamos conferir. Obrigada. Fala um pouquinho pra gente da sua produção. Então, essa já é uma noiva mais angelical. Aí a gente buscou trazer um pouco mais do ar angelical, né? Era uma moça bastante nova, ela tinha acho que 19 anos, muito tímida. Ela é bastante desinibida, mas na hora de fotografar ela ficou bem travada. Aí a gente foi conversando, né? Ela fez assim. Aí já é uma pessoa mais desinibida, é uma moça mais forte, né? Tem uma presença mais marcante. Ela tem
O noivo dela era músico, então você pode ver que tem aí... Ela falou, eu não sei tocar nada, mas a gente finge que sabe, faz rock and roll. Aí você vê uma noiva que está realmente com os elementos de noiva, véu, né? Até a tiara, toda de branco. Foi um ensaio antes também, tá? Mas um ensaio já ela já tinha toda a intenção de que ele lembrasse dela como noiva. Pode ver, eu gosto bastante dessas fotos, elas são bem... Essa, assim, ela não é uma noiva, ela é uma diferente. Ela se deu de presente de aniversário de 50 anos. Que linda! Entendeu? Mas, assim, ela amou, falou, vamos fazer de novo, vou fazer no de 51, no 52, bem bacana. Muito bacana, muito bacana. Então, na verdade, é uma fonte mesmo, né, de uma elevação de autoestima. Você já teve um caso para contar pra gente de uma mulher que, enfim, se deu de presente porque ela estava com a autoestima baixa e ela precisava disso? Não. Isso, assim, é 100%. Todas as mulheres, por mais que elas se sintam seguras, quando elas veem o resultado, quando elas veem ali as fotos, elas ficam maravilhadas, assim. Porque a gente não costuma... A gente olha para o espelho, nós, mulheres, temos essa terrível mania de olhar para o espelho e olhar direto naquilo que não nos agrada. Então, se você é gordinha, olha direto na barriga. Se o seu culote é grande, você já olha direto no culote. Você nem olha o resto. E quando você olha uma produção dessa, quando você olha você toda produzida de forma diferente, você não enxerga isso. Você vai enxergar primeiro o seu olho brilhando, entendeu? Os seus seios marcados de uma forma bem sensual. Então, assim, isso é sempre, tá? Eu tenho a história de uma moça que ela fez de presente para ela também, tá? Ela é bem gordinha. Ela era muito magra na adolescência, né? Mulherão. Aí teve um problema de saúde e engordou. Ela falou, eu vou fazer mesmo assim, porque depois, quando eu emagrecer de novo, eu faço de novo. E ela ficou, assim, mudou o jeito. Ela liga e fala, Ana, você mudou a minha forma de me enxergar, de eu olhar para mim, porque você buscou aquilo que era mais bonito. Eu nem acreditava que eu era tão bonita assim mais. Né? Você tinha aquela imagem adolescente, toda poderosa, e aí você fica mais gordinha, você fica um pouco com a autoestima abalada. E para mim é isso que importa. Eu acho que mais do que agradar os homens, as mulheres fazem para se sentirem poderosas mesmo, e eu acho que essa é a ideia, essa é a brincadeira. Eu acho que isso é o mais legal mesmo, né? Quer dizer, você trazer à tona o que elas têm essencialmente de melhor e de mais bonito. Então, seu trabalho é lindo nesse sentido. Eu acho que a mulher se olhar e se ver, enxergar as próprias belezas, porque você falou tudo, realmente, assim, em geral, o que a gente enxerga são os defeitos e fica reclamando, isso não tá bom, aquilo não tá bom, mas e o que tem de bom e o que tem de bonito, né? Então, é muito importante. Essas fotos acontecem em que locais? Quais são os locais? Você tem uma alocação, você tem parceria aí com hotéis, motéis? Como é que me conta um pouquinho? É exatamente isso que você falou, né? Eu tenho algumas parcerias com hotéis e motéis, até porque eu entro com equipe, entro com equipamento, então eles no geral sabem o que eu vou fazer para poder, né, falar, olha, tá entrando 3 mulheres no quarto, né? Então a gente tem tudo esse seguro, por questão de segurança, de serviço de quarto, é tudo diferenciado, tá? Tanto no hotel quanto no motel. Eu não faço em casa. Eu não faço em casa por um motivo, assim, aquele lugar é o lar dela, é ali que ela recebe os amigos, que ela tem sobrinhos, a mãe. Então, por mais que ela esteja sozinha na casa dela, aquele ali não é o lugar para ela se sentir toda poderosa naquele momento. Eu gosto muito do elemento que você está ali somente para aquilo. Você foi àquele local somente para brincar e fazer poses e se divertir e se curtir. Então, hotéis, motéis, pousadas, já fiz ensaio sensual na praia. Então, assim, a gente acaba conseguindo fazer em outros lugares diferentes. E isso também possibilita que a gente atenda em vários locais, não só em uma determinada cidade. Então, a gente consegue atender uma gama de pessoas maior. Que bom, você atende no Brasil inteiro. Por Exato. exemplo, se uma noiva te procurar de um outro estado, você vai até ela e você pode realizar. Sim, com certeza. Ai, que bom. Agora, essa questão que você colocou, né, do espaço físico, eu achei interessante, porque isso com certeza vai atingir diretamente o comportamento da noiva, né? Quer dizer, uma vez que ela está num espaço que já é um set, que traz para ela a sensação de que ela é um personagem, que ela está vivendo toda a sensualidade, ela vai se soltar muito mais, né? Agora, como é que é? Eu posso ter um nu artístico também sem ser vulgar, porque assim, tem fotos sensuais, mas tem fotos de nu, né? O nu também acontece. Vai dependendo muito da mulher, tá? A questão do nu. Geralmente, a exposição dos seios é uma coisa que elas conseguem
levar numa boa. A grande maioria acaba fazendo umas fotos já com os seios à mostra. O nu, ele tem que ser muito cuidadoso, muito delicado. Mesmo que a mulher seja muito tranquila em relação ao próprio corpo e fale, vamos tirar tudo e já fazer, ele tem que ser feito de uma forma que, quando ela ver aquela foto, ela não acha que ela... Primeiro que eu acho assim, consulta de ginecologista não rola, né? Você precisa se enxergar de forma muito sensual mesmo, uma coisa muito delicada mesmo. A gente até faz, eu já fiz nus, mas é uma coisa muito de sentir o momento, de estar no clima, vamos mexer com luz, mexer com composição, e aí fazer uma coisa bem bacana mesmo. Tem que ter a sensibilidade lá ali no momento, né, com as mulheres e diante da situação, até porque já é uma exposição um pouco maior. Mesmo as mulheres que estão habituadas a posar, ou, por exemplo, já fiz trabalhos com garotas que são dançarinas, né, em boates, então elas estão acostumadas a expor o corpo. Mesmo com elas, a gente tem que tomar todo o cuidado para que aquilo fique bonito. Tá? E não pareça que ela está vendendo o corpo dela. Então, é uma coisa muito delicada mesmo, uma coisa bem de... E aí, vamos fazer assim? E se a gente fizer assim, assado? É uma coisa bem de análise mesmo. E essas fotos, principalmente, elas são muito cuidadas, entendeu? Elas só vão... Muito difícil irem para material de gráfica, né? Então, elas são essas bem cuidadas mesmo, bem tranquilo. Não, muito, muito bacana. Eu adorei a sua postura. Eu gosto muito disso que você diz, né? Quer dizer, do cuidado com o corpo, com a postura e até indicar para a mulher, porque ela de repente não sabe qual que é a melhor posição, como é que eu fico. Então, causa uma insegurança. Ao mesmo tempo que ela está tão disposta a fazer as fotos, realizar o ensaio, ela também com certeza tem todas essas inseguranças, né? Quer dizer, é muito sutil, né? Quer dizer, eu posso ser muito sensual, mas assim, de repente, uma coisa errada ou uma pose errada ou um mínimo descuido até mesmo com o próprio figurino pode tornar isso muito vulgar, né? Às vezes, o puxar a calcinha para baixo é muito mais sensual do que estar sem calcinha. Entendeu? Então, assim, vamos fazer assim, você puxar a calcinha, sabe, o movimento, aquilo é muito mais instigante, muito mais divertido para o homem do que ela aparecer ali sem nada. E para ela também, porque ela não quer se ver daquela forma, ela quer se ver de forma sensual, né? Claro, com certeza. Bom, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui para você. Pergunta, você já fez alguma foto de casal, Ellen? Já fiz casal. Já fiz casal das mais diversas formas, desde a mais romântica, né? Mais uma coisa mais sensual mesmo, mais romântico, até um casal mais exibido, um casal que queria fotos mais calientes. O homem, por incrível que pareça, é super inseguro com o próprio corpo também, tá? Então ele fica muito receoso do que vai fazer, onde ele vai colocar a mão. Meu Deus, para onde eu vou olhar, como é que eu vou fazer? Foto de casal geralmente é uma grande brincadeira de namora. Mesmo quando a gente faz as fotos de casal no e-session pré-casamento, namora. Entendeu? Namorar é fácil, todo mundo sabe. Então a gente é mais uma coisa mais... Mas assim, são fotos muito bonitas, funcionam muito bem. Não são fotos que vão para álbum do casamento, são fotos que você escolhe e geralmente você esconde, você fica ali só um grupo bem restrito que vai ter acesso. Mas já fiz. Swingers costumam me procurar mais para esse tipo de trabalho do que os casais que a gente vai colocar assim em comum. Não que eles não sejam comuns, tá? Mas só para diferenciar os dois grupos. Tá certo. Bom, Ana Paula, foi um prazer enorme te receber aqui. Pena que o tempo passa tão rápido e que a gente já vai ter que terminar a nossa conversa. Mas eu quero te ter de volta, porque eu tenho certeza que a gente tem mais perguntas aí para você. Bom, a gente vai parando por aqui. Eu só queria deixar uma dica cultural aqui da semana, que é Mulheres em Curta. É o tema da 22ª edição do Festival Internacional de Curta-Metragens de São Paulo. Diz respeito a nós, feminino plural, e acontece entre 25/8 e 2/9. Serão exibidos 70 trabalhos com a atuação de mulheres, né? Tanto dirigindo quanto atuando. E a programação completa você encontra no site www.quinoforum.org.br. Bom, a gente fica por aqui. Deixa um beijo grande no coração de todo mundo e quarta que vem a gente tem mais. Até lá.